Esse boletim que está aí sobre a mesa é o número deste lado, que tem outros que foram feitos, copiados do outro lado e rasgados e jogados na cesta deste lado. Mas esse que está sobre a mesa é 2137. E como, para chegar a existir aquela civilização divina prometida por Deus em Isaías capítulo 11, primeiro é necessário que venha um dilúvio de fogo reduzindo os viventes a 1/3, e posteriormente a expulsão dos cabritos, dos mais rebeldes do planeta, os mais que fazem questão de ser retardados, sem o que nunca será possível haver aquela divina civilização. Aquilo era para ter existência, como Deus anuncia em Isaías capítulo 11, e com a minha presença, Moisés, o tronco no mundo, na figura de João Batista, e Jesus, na figura de Jesus, ou Melquisedeque, na figura de Jesus, que Jesus teve na montagem das grandes iniciações 5 encarnações grandiosas. E bastaria dizer, louvar a Deus pelas glórias que tive em ti, Pai, antes que houvesse mundo. Se era diante de haver mundo, como é que ele ia ser filho feito na horinha do casamento de Deus com Maria? Será que não é proibido pensar de modo absurdo? Olha, se vai fazer calor, que faça, mas fecha essa porta. Está formando uma corrente de ar com vento aqui nas costas, ou deixa o mínimo aberto aí. Põe um pano aí para conservar um pouco aberto. Tem um pano? Tem. Então, mas você não fica com as costas nisso aí, hein? De repente faz mal. E mesmo eu não quero o ruído para lá. E aí abre bem essa porta. E Deus arranjou um filho quando casou com a Maria há 2000 anos, e foi produzido na hora unigênito singular. Se era de antes de haver mundo, se já tinha sido Melquisedeque e outras coisas, então vocês perguntem assim, no que é que católicos e protestantes andam acreditando? É em imbecilidades ou não é? Mas com a minha vinda na figura de João Batista, eu, o tronco, que tinha deixado a lei, o primeiro batismo de dons, e a vinda de Jesus devia resultar naquela divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Como fomos assassinados, houve criação de karma negativo. Pois em 313, a cidade dos 7 montes deu a besta apocalíptica, ou romana, ou corruptora. E então a um mal acrescentaram-se outros males. E está fazendo 17 séculos que bestialismos e falsos profetismos tomaram o lugar da doutrina de Deus, e Deus enviou por mim Moisés, os profetas e Jesus. E esta doutrina de Deus, que fique dito e ficado daqui para diante, se consubstancia na consciência de 5 verdades divinas fundamentais. A certeza de um princípio ou Deus, de sua impoluta justiça, de seus divinos dons, de seus mandamentos e dos santos espíritos, porque a palavra anjo-igreja quer dizer mensageiro,
e a Bíblia está cheia de anjos ou espíritos mensageiros comunicantes, e qualquer bocó, qualquer besta, qualquer pessoa que faça questão de ser burra, acaba dizendo que para eu reencarnar, apareceu a meu pai, no tempo Zacarias, o anjo, o espírito mensageiro Gabriel, nome de homem. E 6 meses depois ele foi falar para Maria, que era um colosso de vidente. Quando ela foi minha mãe, a Termutza Nefertiti já era cheia de dons. Depois foi a Pitonisa de Endor, a maior vidente mulher que conta o Velho Testamento. Então, este mesmo chamado Gabriel, nome de homem, não foi anunciado. Agora, para a besta romana e o falso profeta que saiu da besta, essas 5 verdades constituem coisas diabólicas, infernais. Quem raciocina um pouco e nem precisa raciocinar, sabe que se a besta não fizesse bestialismo, quem faria? Se o falso profeta, outro imundo credo, saindo, clero e credo, clero e credo. Se o falso profeta, o protestantismo, não fizesse falso profetismo, quem faria? O que é certo, e fica dito e fácil, é qualquer um pensar no princípio Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos, seus santos espíritos, anjos ou mensageiros. E fique dito aqui para vocês que andam vendo a palavra anjo na Bíblia. E a palavra anjo é grega. E eu e Jesus falamos o dialeto aramaico, não grego. Então será muito fácil reconhecer o quanto o bestialismo romano adulterou de textos bíblicos, enxertou que em literatura se chama interpolar, acrescentar coisas adulteradas, interpolação. Faz 17 séculos, portanto, que chamam de cristianismo ao que cristianismo nunca foi. É bestialismo romano e falso profetismo protestante. Traição a Deus, sua justiça, seus dons, sua lei e a revelação contínua, traição contra a comunicabilidade dos anjos, dos espíritos mensageiros, dos Gabriéis que enchem as páginas da Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. 17 séculos de bestialismos e falsos profetismos. Findar do 2º milênio. Com as adulterações da Bíblia. Com a falsificação de tudo, com a implantação de idolatrias, fingimentos, dogmas estúpidos, rituais ridículos, uma teologia escabrosa, inventando mentiras a mais valer. Por que deviam falhar Jesus e o Apocalipse, não vindo o dilúvio de fogo, para reduzir os viventes a 1/3, antes de findar o 2º milênio, como faz entender principalmente o capítulo 20 do Apocalipse. Porque estava escrito, e era proverbial antigamente os passados, porque o primeiro 1000 passará, o segundo não atingirá. Todo mundo sabia isso.
Agora, deixaram ainda no capítulo 20 de passar o primeiro mil, sem dizer que o segundo não seria atendido. Mas que está escrito não passar do primeiro mil, está escrito. Tá? Não ir além. E quem seria capaz no mundo de, com essa gente que está por aí, essa civilização ou geração, aplicar no mundo a divina civilização prevista em Isaías capítulo 11? Quem iria transformar esta humanidade bestial, falsa, de guerras, pestes, fomes, mentiras, falsidades, traições, calúnias, roubos, adultério, trombadinhas, trombadões, estupradores, droguistas, terroristas, tudo. Esta humanidade atolada em ódios e sanguinarismo, quem iria colocar isto naquela ordem prometida por Deus em Isaías capítulo 11? Eu devia vir restaurar tudo. Entreguei o Espiritismo, moral dos 10 mandamentos, cultivo dos dons e intercâmbio entre os dois planos. Só. A lei vivida para não haver crimes e imoralidades entre irmãos, o cultivo dos dons e o intercâmbio interplanos, de onde surtem avisos, ensinos, consolações. Saindo da carne lá na França, tinha de vir cumprir promessa da própria codificação. E o Jeová disse bem, o representante de Deus na galáxia, que vale por Deus na delegação, não por um indivíduo. Como qualquer Cristo de planeta ou outro corpo celeste qualquer, porque até os cometas têm diretores e têm espíritos agindo. Então ele disse bem, agora, filho Elias, arregimente a turma servidora e parta para a terra do Cruzeiro do Sul. Dá onde entregar a primeira Bíblia do mundo, a Popol Vuh Jobu, e vão entregar a última, que é o Evangelho Eterno. E eu encarnei em 1910. Há dúvida de que o Evangelho Eterno prometido por Deus no Apocalipse não está no mundo? Se Jesus deixou dito, tenho muito para vos dizer ainda, vós não podeis suportá-lo agora. Depois vem a besta romana, adultera tudo. Aonde é que Deus promete o Evangelho Eterno? Não é só no Apocalipse? E alguém duvida que o Evangelho Eterno esteja no mundo? As verdades do Evangelho Eterno, não. As verdades de Deus não servem para muita gente. Porque há falsidades entre os moisaístas, os ditos cristãos que não são, há falsidade no espiritismo e a falsidade já dentro do divinismo. Já a gente faz engenhando mentira, querendo passar por aquilo que não é. Essa falsidade já existe dentro do divinismo. Então, minha gente, este problema, que fica sendo um bocó encarnado aqui dentro, que esteja aqui me ouvindo, encarnado aqui, fica sendo um bocó. Quem pensa que eu estou dizendo isto por causa dos encarnados aqui? Eu estou dizendo isto porque tem essa imensidão aí fora, de espíritos trabalhadores, uns altamente convidados, outros, e muitos mais precisados. Este é o grande problema. É para essa gente que eu estou falando.
Se vocês encarnados quiserem tapar os ouvidos, e se não quiserem ouvir minha conversa, podem ir embora. Olha, a porta está aberta aqui, está aberta lá, está tudo aberto aí. O que serve para entrar, serve para sair, sem dúvida nenhuma. E um dia Jesus disse àquela turma que eu rodeava, dos meus discípulos e os deles, quem não estiver contente com isso, pode ir embora. Então outros disseram lá, não, por quê? Se você representa a verdade, nós ficamos com você. Agora, quem não quiser, pode ir embora. Falta não vai fazer. Porque eu precisar mais de vocês, não vou. Vocês precisarão bem mais de mim. Na direção planetária, uns 70 mil anos, mais ou menos. Pouquinho antes. Então, minha gente, já que com esta massa que está por aí, não dá para se implantar no mundo aquela divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11, é necessário esperar o dilúvio de fogo, com suas implicações higienizadoras, e depois a expulsão dos cabritos, 2 porções, que eu vou entregar para 2 Cristos de 2 planetas novinhos, com 2 humanidades muito primitivas, uns 480, 500 mil anos atrás dessa. Eu conheço eles. Eu conheço mais do que eles. Vocês podem meter na caixora que eu conheço muito mais daquilo que chamam do céu do que da terra. E que ruim seria para mim se não fosse assim. Mas o fato é este: na impossibilidade de aplicar agora aqui a divina civilização, é aguardar a higienização por vir. Porque também isto que vou dizer é necessário que eu diga. Porque assim foi dito, filho Elias, restaurar o imperativo do princípio Deus, da justiça de Deus, dos dons de Deus, da lei de Deus e dos santos anjos ou espíritos em comunicabilidade, isso você já fez, entregando o Espiritismo. Agora você vai. Você vai, filho Elias. Se os donos da humanidade vierem assim para explicar direitinho e querer fazer entender e viver as verdades divinas que o Espiritismo representa, então você, filho Elias, será portador da maior eclosão mediúnica em praças públicas no mundo, como nunca houve antes. Mas se eles, donos da humanidade, governantes temporais e clericais, te virarem as costas, então nada disso irá acontecer. Esta grande eclosão mediúnica ficará para 450, 500 anos depois do dilúvio nuclear ou atômico, que reduzirá os viventes a 1/3. E eu vim, não é? Encarnei em 1910. Com o Espiritismo no mundo. Fui enchendo o mundo de papel. Porque esses textos bíblicos em corpo 10, e que era tudo datilografado por mim para mandar para os grandes do mundo, de 60 anos para cá, mais ou menos, isso foi enchendo o mundo. E de 39 para cá, isso foi posto tudo em corpo 10, e enchendo mais ainda. Olha que só lá em Santana, né, André?
por mês sai no mínimo uns 5.000 envelopes, não sai? Em português e inglês. Vejam vocês há quantos anos que o Jeová disse bem. Filho Elias, deixa esse documentário divino sobre a lei, os dons, tudo isso, enche o mundo disso. Enche o mundo disso, para que aquele texto que venha a sobrar não venha achar difícil encontrar a sagrada matriz doutrinária. A esta hora, eu posso e devo dizer que o mundo está bem cheio. Mas muito cheio mesmo. Resta uma esperança não solucionável. A implantação com esta gente da divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Esta singelíssima verdade vai custar muito caro, há muito espinho, porque muitos dos 2/3 vão sofrer nas trevas do mundo espiritual dezenas, centenas de anos, para depois ainda serem expulsos. Vai haver penalização tremenda, que ser expulso é voltar 480, 500 mil anos atrás, naqueles 2 planetas, aquelas 2 humanidades. Para saber o risco disso, basta que eu diga aqui que muito espírito que veio para cá aos 480 mil anos vai ser expulso daqui de novo, porque em lugar de acumular santidade, acumulou bestialidade, bestialismos vários. Dolorosa verdade, mas singelamente verdade. Então, depois de entregar tantas edições do Evangelho Eterno, em livros, livretos e boletins, porque devem formar milhões de cópias, muitos milhões de cópias, eu não saberia nem por sonho, que há muita gente pegando boletins mais fáceis, livretos pelo mundo e xerocando, reimprimindo, por aí afora. Para mim, só resta uma esperança. O grande amigo dilúvio de fogo. Sexta-feira, por exemplo, lá em Santana, com toda aquela imensidão daquela sessão, que não houve outra igual lá, no plano espiritual não houve outra igual lá. No meio daquilo, Jeová disse bem, diga alto aí, filho Elias. O dilúvio de fogo está aí, às portas e dentro ainda do 2º milênio, antes de haver a entrada no 3º. Porque é necessário. Há uma destinação sagrada para o planeta e a sua lotação humana, quem vier a merecê-lo no porvir. E diante do desígnio divino, os bestialismos humanos terão que ser esmigalhados. E eu disse lá, esse boletim que está aqui sobre a mesa é de anteontem, né? Porque
Porque a gente, com tanto feriado, com tanta festa, perde a noção da semana. Hoje eu acordei pensando que hoje era domingo. Mas como diante do fato a razão se inclina, e eu não sou muito burro, eu acabei percebendo que hoje é apenas segunda-feira, dia de Natal, dia de primeiro de ano. Este boletim foi feito de ordem divina com uma grandeza que nenhum outro o foi. Ele é tão grande, não, tão perfeito, sim, no ensino, que podia jogar todas as Bíblias no lixo, todas, incluindo o Evangelho Eterno. Que ele, como estratificação, tem tudo para cada filho de Deus, saber o que Deus quer que faça e o que Deus não quer que faça. Afinal de contas, é só isso que Deus quer que faça. Ficar com ele de Deus princípio, com sua justiça, com seus dons, com seus mandamentos e a revelação contínua. Só o que Deus quer que faça é ficar com as 5 verdades divinas fundamentais. E o que Deus não quer que faça é ficar contra as 5 verdades divinas fundamentais. Será que é difícil pôr isso na cachola? Na consciência? Então, este boletim já foi lido anteontem, e produziu um efeito fantástico do outro lado. Já foi lido ontem e produziu o efeito daquele jeito e vai ser lido agora. Porque ele objetiva é apenas isso. Recado aos que vierem a merecer a terra do pós-dilúvio de fogo. E para quem quiser ouvi-lo desde já, recado para ele também. E se alguém não quiser ouvir, não vai fazer diferença nenhuma. Eu me parece que não vou ser expulso do planeta. Tenho uma vaga ideia. Porque eu sempre disse, lá muito antes de eu ser Moisés, muito antes, quando tive nomes como Rama, Orfeu, no seio dos Budas algumas encarnações, Zoroastro, Lao Tse, Krishna. Quantas vidas fantasticamente bem vividas tivemos eu e Jesus, Jesus e eu, que muitas vezes nós viemos juntos. Mas como Moisés, por exemplo, para inaugurar a era do mediunismo generalizado, mediunismo generalizado, uma sentença chegaria: quem manda no mundo é Deus. Não for o princípio, nada mais existiria. Depois dele, princípio, tudo o resto é resto. E vai ficar assim para todos os tempos. Vindo há 2000 anos, Jesus como modelo de comportamento, a dizer simplesmente: recebereis a virtude do Espírito Santo, o novo batismo de dons. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até aos confins da terra, que a besta romana não deixou ir. E dizer, pecar contra mim tem perdão, pecar contra os dons, não. O mediunismo, o Espírito Santo é a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. Depois, bestialismos e falsos profetismos, chamando tudo isso de coisa do diabo. Porque tem uma coisa aqui que eu acho bom que vocês ouçam, porque ontem eu assisti um programa na televisão em que um pastor protestante se encheu de dizer: tudo isso está por aí com o espiritismo no meio, é tudo coisa de demônio.
além dele ser um traidor de Deus e das 5 verdades divinas fundamentais, ele é um burro de marca, porque a palavra daemon se escreve daemon, grego, e se pronuncia demon, quer dizer só espírito. Genérico, nem bem nem mal, demon, espírito. Só. Daemon, espírito. O Sócrates, daemon, quer dizer espírito. É genérico, nem bem nem mal. Então tem um ensinamento, não é? No Novo Testamento aberto: não creiais em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Tem um dos dons, o discernimento dos espíritos. Eu não conheci ninguém no mundo com esse dom, né? Com toda a minha romagem dentro do espiritismo na Terra, não conheci ninguém com capacidade de discernimento, nem de discernir encarnados, quanto mais desencarnado e invisível. Não conheci um. E não estou com vontade de conhecer. Porque se vier alguém dizer que é, eu digo: você é mentiroso. Vai enganar o réu que o pai. Acho que um fulano desse nem vai querer nada com ele. A verdade é essa. Então, minha gente, dentro da desesperança de realizar a divina civilização antes do dilúvio de fogo, foi mandado fazer este boletim, que é de anteontem, e já foi lido e esparramado no mundo espiritual, está sendo esparramado nesse momento, e ele versa em torno de o porvir do planeta e daqueles que o forem merecer. Ele tem uma grandeza que nenhum outro teve. Se o Estevão estivesse aí, ele ia ler. Porque ele lê melhor que os outros, melhor que o Clóvis. Porque o Clóvis, quando lê nas vírgulas, ele dá entonação de ponto final. Não estou falando para criticar, estou falando para ensinar. Porque sempre que seja possível alguém falar aos outros, que fale. Agora, isto é muito grande. Não é grande, isto é total. Primeiro, vai ler ele. Porque eu não estou somando vocês aqui. Eu estou somando isso que está aí, no dia de hoje. Porque, olhe, gente, quanto às datas do cristianismo, todas fora de tempo. Natal, Páscoa, festa junina, o calendário está errado 3 anos, 7 meses e dias. Mas a trajetória da Terra em torno do Sol, orbitária, 365 dias, 6 horas, 59 minutos e segundos. Isto é matemático. É tão matemático, é tão sagrado por Deus. Então, 6 meses atrás, o relógio sideral mostrou que a Terra atrasou 1 segundo em 100 anos. E acertaram os relógios siderais. Hoje é o dia em que este planeta, da era que dizem ser cristã, mas não é, está tudo errado, mas hoje é o dia que festeja a entrada na década de 90. Pela verdade, já vocês estão 1993 e 7 meses e dias. 1993, 7 meses e dias. Mas hoje, por Deus, é, na festividade humana, a entrada na década de 90. O ano passado, 1989, Nova Escola, 0. 1990, Nova Escola, 1. Vamos ter esse 1
matemático deste ano como sendo, colocando em Deus o princípio um, que nunca foi segundo, este ou aquele, é um, absoluto, primeiro, nunca segundo. E esta coisa desgraçada, criminosa, que os clericalismos inventaram, de forjar fanatismo sectário em nome de relativos enviados de Deus, estando eu e Jesus no meio, esta coisa desgraçada dos fanatismos sectários em nome de relativos enviados de Deus precisa acabar. Porque a humanidade está distribuída em porções sectárias, que se odeiam e se ensanguentam. Quando, por Deus, há um documento, os 10 mandamentos da lei de Deus, que esse documento vivido fala a cada indivíduo filho de Deus, não a 2 de uma vez sequer, nem a porções. Os 10 mandamentos falam a cada indivíduo. E com a lei de Deus não haveria sectarismos facciosos, em nome de Deus, filhos de Deus, se odiarem e se ensanguentarem, por causa dos imundos clericalismos, fabricantes desses imundos sectarismos. Bastaria que num minuto a humanidade inteira dissesse: nós vamos deixar de lado todos os imundos ismos. Vamos viver os 10 mandamentos. Seremos filhos de um pai e bons irmãos de outros irmãos. Nada mais. Isto resultaria na divina civilização de Isaías capítulo 11. Sendo impossível isso, a última esperança morreu. E esse boletim versa em torno dos que herdarem a terra do pós-dilúvio de fogo. E se alguém ainda, antes dele, quiser ficar com a verdade que está aí, o Evangelho eterno estratificado, fique. E quem não quiser pode não ficar.